Atos, capítulo de número 17, nós vamos estudar do verso de número 16 ao verso de número 34. Sofia, minha filha, escreve com a mão esquerda. Curiosamente, porém, quando joga vôlei, ela saca com a direita. Não sei porquê, ela saca com a direita, mas quando está na rede, ela ataca com a esquerda. É uma confusão. Eu acho que ela é o que chamam de ambidestro. Ela acabou desenvolvendo a habilidade de usar ambas as mãos em algumas atividades. Eu tenho para mim, irmãos, que o apóstolo Paulo também cultivou certo tipo de ambidestria. Não sei se com as mãos ou os pés, mas certamente com a boca, e especialmente na pregação do Evangelho. O apóstolo podia pregar tanto para judeus quanto para gregos. Conseguia articular o Evangelho em um ambiente mais religioso e em um ambiente mais secular, digamos assim. E é o que vemos em Atenas. E é o que devemos aprender com ele. Cristãos precisam articular e pregar o Evangelho em todo e qualquer ambiente para a glória de Deus e salvação dos perdidos. Vamos ler o texto, irmãos? Atos capítulo 17. Para dar início, eu quero ler apenas o verso de número 22. O texto inspirado registra: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por todas as partes deste culto que te celebramos. Todas elas te são caras, valiosas. Orações, canções espirituais, ofertório. Mas agora nos aproximamos de tua palavra para ouvir a exposição da mesma. Pedimos agora porção dobrada do teu Espírito. Que o Senhor me auxilie enquanto falo a tua palavra. E que o Senhor assista à tua congregação. Que a tua palavra vença as nossas barreiras e promova edificação, restauração, correção e salvação no nosso meio. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Depois de pregar o Evangelho e plantar igrejas em 3 cidades da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, o apóstolo Paulo chega agora à província da Acaia. Ele irá a Corinto, capital e centro comercial da região, onde ficará por quase 2 anos em missão. Antes, porém, ele tem de passar por Atenas, irmãos. Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros deram a Atenas um lugar de destaque na história mundial. Seu apogeu, porém, nos dias de Paulo já estava no passado. Mesmo assim, a cidade ainda gozava de muito prestígio. Era considerada a capital da cultura e da educação, e por isso continuava atraindo estudantes e turistas de todas as partes. Foi para lá
que os cristãos de Bereia levaram Paulo. E, como sugere o reverendo Derek Thomas, tudo indica que deveria ter sido um período de férias. E faz sentido, pois o apóstolo estava cansado das batalhas da Macedônia e se achava sozinho em uma cidade repleta de atrações. Para alguém como ele, não faltaria o que ver ou o que fazer. Pode ter sido, irmãos, o caso inicial, mas obviamente não foi o que aconteceu. Pois, ao se perceber em uma cidade cheia de glória, mas vazia de evangelho, o missionário não se aguentou. Ele se lançou em uma nova experiência missionária. Pregar o evangelho para as mentes cultas e influentes de Atenas. É o que precisamos fazer também, irmãos. Os cristãos precisam aprender a articular e pregar o evangelho em todo e qualquer ambiente. Mas a pergunta é como, Renan? Para ajudar, eu quero sugerir que olhemos para o que Paulo viveu em Atenas. Primeiro, percebamos o que ele viu. Verso de número 16. Eu chamo sua atenção outra vez para o texto sagrado. Lucas escreve: enquanto esperava por eles em Atenas, por eles entenda Silas, Timóteo e o próprio Lucas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O apóstolo certamente fez algum turismo, irmãos. Não há nada de errado com isso. Ele deve ter ido aos museus. Foi sim aos pontos turísticos importantes da cidade. Se teve a oportunidade, muito provavelmente atendeu a algum espetáculo cultural dos atenienses. Neste sentido, Paulo viu Atenas como um turista. No entanto, ele viu mais. Como cristão que era, Paulo viu Atenas por dentro. Por trás da beleza, da cultura e da história dos atenienses, o que Paulo viu mesmo foi idolatria, irmãos. De acordo com Lucas, a cidade estava cheia de ídolos. Literalmente traduzida do grego, esta frase seria: a cidade estava sob os ídolos. Alguém disse que à época era mais fácil encontrar um Deus a uma pessoa na cidade de Atenas. Vendo a cidade com os olhos cristãos, Paulo não ficou encantado. Pelo contrário, ele ficou indignado. Seu espírito, como indica a palavra, se revoltou em seu interior. Paulo ficou perplexo, pois a cidade do conhecimento estava mergulhada em ignorância. E os homens mais cultos do império não passavam de pecadores perdidos nas trevas. Algo precisava ser feito, irmãos. E Paulo fez. Versos 17 e 18. Por isso, ou seja, diante do que viu em Atenas,
Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. O apóstolo discutiu ou dialogou com 3 grupos diferentes de pessoas em 3 diferentes lugares da cidade. Primeiro, como era seu costume, Paulo conversou com judeus e gregos tementes a Deus na sinagoga, aos sábados. Mas ele não se deu por satisfeito. Da sinagoga ele foi para a Ágora, a praça principal de Atenas. E lá, como indica Lucas, todos os dias dialogou com pessoas e até com filósofos importantes da cidade. Sobre o que conversava Paulo com estas pessoas? E o que elas achavam dele? Verso 18. Lucas nos conta: alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Tagarela seria o mesmo que plagiador nos nossos dias. Alguém que recorta e usa informação alheia que não lhe pertence. Paulo soava assim para alguns. Outros diziam, continua Lucas, verso 18 ainda: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. E ele explica: pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Esse é o conteúdo do diálogo de Paulo, irmãos. Estivesse ele na sinagoga dos judeus, estivesse Paulo na sinagoga dos judeus, ou na ágora dos gregos, o assunto dele era sempre o mesmo: Cristo Jesus. Agora, para os atenienses, que pensavam obviamente em termos gregos, quando Paulo falava de Cristo e ressurreição, soava como se ele estivesse falando de 2 deuses: Cristo e sua parceira, a ressurreição. Mas então, diz Lucas no verso 19, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Talvez Paulo seja um plagiador. Quem sabe está falando de deuses estrangeiros. Mas certamente, raciocinavam os atenienses, certamente ele está falando de novas ideias. E como os atenienses gostavam de novas ideias, irmãos. Fechando este parágrafo no verso 21, Lucas nos diz que todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Será que somos diferentes deles? A propósito, por que os atenienses não se davam por satisfeitos com o que já sabiam? Com o que já tinham? E por que, como eles, nós estamos sempre ávidos por novidades? Por que não conseguimos nos dar por satisfeitos? Por que não descansamos? Bem, alguém poderia sugerir uma resposta mais filosófica. A resposta de Paulo, mais simples e também mais certeira, é idolatria, irmãos. A insatisfação do coração, o vazio da alma e o cansaço da mente que nunca para,
podem ser chamados de problemas litúrgicos, problemas de adoração. As pessoas estão procurando em ídolos o que só Deus pode dar. É por isso que nunca param. É por isso que nunca se dão por satisfeitas. É por isso que sempre estão cansadas de procurar e nunca achar. Estão sempre à espera da grande novidade do momento. O que vai nos preencher de verdade? O novo livro? A nova tese? A nova descoberta? O novo artigo? A nova proposta? É assim, cristão, que você enxerga o mundo? Lembre-se, Paulo viu Atenas. E Paulo viu Atenas. Ele reconheceu a beleza dela, mas percebeu o que estava por trás dela também. Vamos aprender com o apóstolo. Você pode, cristão, admirar a beleza das artes de Atenas. Você deve reconhecer a sabedoria da academia de Atenas. Você pode aplaudir Atenas. Mas como cristão que é, você não deve se prostrar diante dela em adoração. Atenas não é a coisa em si. Não tem glória própria. Não existe de maneira autônoma. Atenas é um mero reflexo da glória de Deus. Foi criada e existe para sugerir aquele que é infinitamente mais belo, mais sábio e mais poderoso. Admire Atenas. Não adore Atenas. Ah, Renan, então o que fazemos? Se não podemos nos prostrar diante do mundo, o que fazemos em relação ao mundo ou às pessoas que estão aqui conosco? Como Paulo, irmãos. Diante da idolatria de Atenas, nós devemos ficar indignados também. O que Paulo viveu em Atenas, o Senhor também viveu muitas vezes em relação a seu próprio povo. Quando Israel o abandonava e resolvia adorar falsos deuses. Quando Israel seguia os ídolos dos povos vizinhos, a ira de Deus se acendia contra o povo. O Senhor ardia em ciúmes. Há um ciúme apropriado na Escritura, irmãos. Ter ciúmes de alguém que nos ultrapassa em alguma área da vida pode ser pecado. Mas ter ciúme de uma terceira pessoa que ameaça o nosso casamento é algo completamente apropriado. O mesmo se aplica ao relacionamento de Deus com o seu povo. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Foi esse tipo de sentimento que revoltou o coração de Paulo. Ele não podia ver tanta gente adorando outros deuses. Esta é a nossa maior motivação missionária, irmãos. Evangelística. É o que deveríamos ter em mente quando oramos: santificado seja o teu nome, Senhor. O nosso Deus merece mesmo, irmãos,
ser honrado e adorado entre todos os povos da terra. Não há Deus como Ele. Não há ninguém melhor, não há Deus maior do que o nosso Deus. É justo e apropriado que desejemos que todas as nações se curvem perante o nosso Deus em adoração. Outro sentimento também deve nos movimentar: compaixão. O apóstolo não ficou apenas indignado com a idolatria. E tome nota, ele não saiu pelas ruas de Atenas quebrando os deuses dos gregos, mas cheio de compaixão, ele começou a pregar, irmãos, na sinagoga, na ágora e até no Areópago. É o que precisamos fazer. Se você realmente ama as pessoas com quem vive, você precisa pregar o Evangelho. Nas palavras do Dr. John Stott, o equivalente à sinagoga talvez seja a igreja. O equivalente à ágora de Atenas talvez seja qualquer lugar público onde pessoas se encontram. E o equivalente ao Areópago talvez seja a universidade, onde estão as mentes intelectuais da sociedade. Seja onde for, a missão é a mesma: pregar o Evangelho. Precisamos nos reunir semanalmente, irmãos, para cantar o Evangelho e pregar o Evangelho. Pois não podemos presumir que todos os cristãos que dizem conhecer realmente conhecem o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho nos lugares públicos onde Deus nos colocou. Como Paulo, através de conversas informais. Quem sabe usando o método socrático que ele adotou aqui, perguntas e respostas. Você não precisa pregar tudo de uma vez. Todo o conteúdo em uma única oportunidade. A cada oportunidade você pode sugerir mais uma peça. E certamente alguns de nós serão chamados para pregar o Evangelho no reino intelectual da nossa nação. Por que você quer ser mestre na faculdade? Qual é a sua grande ambição de ser docente? Porque você acha que Deus lhe abriu esta porta ou aquela porta? Não foi apenas para transmitir conhecimento de Atenas. Ele tem a sua relevância. Deus o colocou lá para que você seja uma ponte para a pregação do Evangelho. Prepare-se, estude, e todos nós oremos ao Senhor pelos nossos professores, a fim de que eles sejam instrumentos nas mãos do Redentor. Posso ouvir um amém, irmãos? Foi o que Paulo fez ao ver que Atenas estava sob os ídolos. O que mais Paulo fez? Vamos considerar agora o que ele disse em Atenas. Antes de sua fala propriamente, me permita um comentário sobre o Areópago. Mais cedo, Lucas nos disse que o tomaram pela mão e o levaram para o Areópago. O que é o Areópago, Renan? Bem, um comentarista diz: o autor pode estar se referindo a um local físico, a colina de Marte, ou apenas a reunião do Conselho de Atenas. O conselho se reunia para deliberar sobre
todas as questões, ou as mais importantes questões da polis. Paulo foi levado, irmãos, por alguns, e recebeu a oportunidade de pregar o evangelho às mentes mais cultas e influentes daquela cidade. Quando abriu a boca, o que disse? Versos de número 22 e 23, primeiro. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Essa foi a introdução do apóstolo. E dela eu quero fazer o seguinte destaque. Paulo foi respeitoso, contextual e perspicaz. Ele foi respeitoso, irmãos. Quando disse aos atenienses: eu percebo que vocês são muito religiosos. De novo, ele não quebrou os deuses dos atenienses. Em seguida, o apóstolo ligou, achou um ponto de contato entre a cultura deles e a mensagem que queria pregar. Um altar que tinha a inscrição ao Deus desconhecido. Por fim, irmãos, já na introdução, de maneira respeitosa e contextual, o apóstolo estava apontando a ignorância dos atenienses. Sim, vocês são religiosos, mas vocês não passam nem perto. Não têm noção de quem é o Deus verdadeiro. Com a introdução, os atenienses deveriam estar se perguntando: quem é este Deus sobre quem esse homem fala? Pois ele diz que somos religiosos, mas também diz que nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Paulo responde, irmãos. Verso de número 24 ao verso de número 28. Palavras do apóstolo Paulo no Areópago. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E Deus fez isso, para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. O Deus que Paulo anunciou no Areópago, irmãos, é nada mais, nada menos do que o Criador dos céus e da terra. E por direito de criação, diz Paulo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. De um só homem, Deus fez todos os demais e os espalhou pela face da terra, no tempo e no espaço, de maneira sábia, perfeita. Com que objetivo? De acordo com as Escrituras, todos os homens existem para dar glórias a Deus.
Os homens e as mulheres de todas as nações e de todas as épocas da história deveriam adorar a Deus, não como preferem, não como querem fazer, mas como o próprio Deus espera ser adorado. E como Ele espera ser adorado, irmãos? Lucas fecha o sermão de Paulo, o que alguns dizem ter durado 2 horas, com as seguintes palavras, verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Os atenienses, irmãos, eram idólatras e ignorantes. O Deus de Paulo, por sua vez, era misericordioso. Não os puniu como deveria ter feito. E ao mesmo tempo gracioso, estabeleceu um meio para os atenienses escaparem o seu juízo futuro. De quem eu estou falando, irmãos? Sim, de Cristo Jesus. De um só homem, ou através de um só homem entrou no mundo o pecado, e com ele a sua condenação. Mas por meio de um só homem também, Deus nos deu salvação e perdão de pecados. O que restava aos atenienses, irmãos? O que Deus espera de todos os homens e mulheres ao redor do mundo? Diz Paulo, ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam diante dele. É por aqui que começa o verdadeiro cristianismo. Se o evangelismo começa com a honra do nome de Deus, com a compaixão do coração dos cristãos, o verdadeiro cristianismo começa com o arrependimento dos pecadores. Cristãos autênticos podem ser definidos assim: pessoas que se arrependeram. Eles não ficam tentando justificar a antiga maneira de viver, não tentam se desculpar, não empurram a culpa para outros. Eles assumem que estavam em pecado, que antes de Cristo adoravam seus próprios deuses, que seguiam seus próprios caminhos, e que portanto eram filhos da ira de Deus, até que o evangelho lhes fora pregado. Por graça de Deus, e mediante a fé neste Cristo que morreu por eles, estes pecadores foram salvos e se arrependeram de seus pecados. Este é você. Em algum ponto da sua história, você também já se arrependeu de ter levado uma vida, religiosa ou não, que não agradava a Deus? Eu espero que você o faça nesta noite. Pois em breve, como Paulo disse aos atenienses, este mesmo homem que morreu e ressuscitou para nossa salvação, virá sobre as nuvens de glória, para julgar o mundo com justiça. Naquele grande dia não haverá mais segunda chance, não existirá nova oportunidade. Seguiremos todos, irmãos, para o grande tribunal do Cordeiro, e de lá para o destino eterno, seja no céu, seja no inferno. Decida
arrependa-se nesta noite. Pois é aqui, no arrependimento, que começa o verdadeiro cristianismo. No entanto, não é por onde começa o pregador do cristianismo. Perceba como Paulo se utilizou da religião e da literatura dos gregos. Paulo partiu de uma estátua, irmãos, e citou poetas gregos. Não é porque somos agora de Jerusalém que nada sabemos sobre Atenas. Nós já somos cristãos, é verdade, cidadãos dos céus, mas ainda somos brasileiros, cidadãos da terra. Vamos ter em Paulo um modelo, irmãos, para perceber pontes para a pregação do Evangelho. Quais são as pontes que podemos estabelecer entre a cultura do nosso povo e a mensagem do Evangelho que queremos pregar? Quais são os escritores? Quais são os cantores que estão dizendo verdades de Deus, com as quais nós podemos nos relacionar abertamente? Quais são as tradições, eventos, costumes que podemos tomar por pontes para a pregação do Evangelho? De novo, irmãos, não devemos nos prostrar diante de Atenas. Desprezá-la também é pecado. Vamos fazer bom uso da história que temos, da cultura em que Deus nos colocou, e vamos estabelecer pontes para a pregação do Evangelho. Mas preste atenção, eu estou falando de pontes. Pontes são instrumentos que nos levam de um ponto ao outro. Não paramos na ponte só para tirar foto, mas ninguém faz casa lá. Você passa por ela, você a usa. A música é ponte, o filme é ponte, a história é ponte, a minha vida é ponte. O Evangelho é o alvo, irmãos. Não podemos ser apenas contadores de histórias, estabelecedores de pontes. Nós somos pregadores do Evangelho. As pessoas não precisam apenas ser melhores, não carecem somente de dar boas risadas, não devem conhecer apenas crentes legais. Não, elas precisam do Evangelho. Sem ele, como disse Paulo no Areópago, as pessoas com quem comemos, vivemos e trabalhamos estão mortas para Deus e consequentemente condenadas ao inferno. Podem ser religiosos. Os atenienses tinham deuses para tudo. Mesmo assim não conheciam o Deus verdadeiro. Estas são as pessoas com quem você trabalha. Idólatras por essência, religiosas para barganhar com a divindade, meritórias por essência, fazendo o bem, pensando em merecer alguma coisa de Deus. Não funciona assim. Não é construindo deuses que alguém vai encontrar Deus. Não é tentando aplacar a divindade que seremos salvos, irmãos. As pessoas são salvas quando tomam conhecimento do que Deus fez por elas e não do que elas podem fazer por Ele. Logo, o Evangelho precisa ser pregado. Os pecadores precisam abrir as mãos,
deixar cair a vã religião que tinham e receber o que Deus fez por elas na cruz do Calvário. Em resumo, foi o que Paulo disse em Atenas. Agora, para terminar, o que foi que Paulo ouviu em Atenas? Verso de número 32. Lucas registra: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Talvez os filósofos tenham dito algo do tipo: este tagarela não está à nossa altura. Quem sabe os mais intelectuais entre eles disseram: ele não tem poder de convencimento. Teve a oportunidade, não nos convenceu. Zombaram dele. Outros, continua Lucas no mesmo verso, outros disseram a esse respeito: nós o ouviremos outra vez. Estes não abraçaram totalmente o Evangelho, mas também não o rejeitaram por completo. Parecem abertos. Paulo, quem sabe, em uma nova oportunidade, quem sabe mais tarde, quem sabe depois. Com isso, verso 33, Paulo retirou-se do meio deles. Se o texto terminasse aqui, irmãos, provavelmente teríamos de chorar com Paulo, ou quem sabe concordaríamos com alguns que disseram que Paulo fracassou em Atenas. Até aqui não há frutos. Ainda bem que Lucas acrescenta o verso 34. Ele também nos disse: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Alguns zombaram abertamente de Paulo. Outros ficaram em cima do muro, como falamos. E alguns responderam, irmãos. Alguns creram no Evangelho e se juntaram a Paulo. É o que sempre acontece. Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, respostas diversas surgem. A grande questão é como reagimos diante delas. Como reagimos diante das várias respostas que recebemos na pregação do Evangelho? Uma boa sugestão que eu penso saltar deste texto é: não desista de pregar só porque alguns não respondem. O sucesso da pregação não depende, em última instância, do pregador, irmãos. O sucesso da pregação depende do Deus da pregação. Cabe-nos pregar o Evangelho com fidelidade, os resultados, porém, são de Deus. Preguemos. Não desista de pregar apenas porque alguns não respondem imediatamente. Vocês ouviram. Algumas pessoas disseram para Paulo: hoje não, quem sabe amanhã.
Deve ter gente aqui que foi alcançado pelo Evangelho na primeira pregação que ouviu. A maioria de nós provavelmente só respondeu a 10ª, 20ª. É assim, irmãos. Como disse um comentarista, algumas árvores não caem de primeira. Você precisa bater de novo e de novo. Não desista da sua mãe. Se surgir a oportunidade, pregue de novo. Não abra mão do seu filho. Na primeira oportunidade, pregue outra vez. Não desista daquele colega de trabalho com quem você repartiu o Evangelho e ficou em silêncio. Se ele procurá-lo, se você perceber a brecha, insista outra vez. Siga pregando o Evangelho. E vamos louvar a Deus, irmãos. Não pelos resultados que gostaríamos de ter, mas por aqueles que Ele nos permite viver. A colheita não foi grande em Atenas, é verdade. Mas alguns creram. E entre eles estava Dionísio. Alguém sugeriu que este homem se tornou o primeiro pastor de Atenas. Paulo seguiu viagem. Foi fazer missão em outra cidade. Dionísio, Dâmaris e uns poucos cristãos seguiram evangelizando Atenas. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através dos poucos frutos do seu ministério. Dos filhos, para quem você prega semanalmente, Deus pode fazer grandes homens e mulheres no seu reino. Dos poucos amigos de trabalho com quem você repartiu o Evangelho, Deus pode levantar grandes cristãos para a glória dele. Das poucas pessoas para quem você ensina no PG, na escola bíblica, no seu ministério, Deus pode suscitar pastores e missionários para a glória de Cristo, irmãos. Louvemos a Deus pelos frutos que Ele nos permite nos nossos ministérios. E depois de pregar, como tenho dito, descansemos. Pois nós temos responsabilidades. Nossa parte é pregar o Evangelho. Os ouvintes também são responsáveis, irmãos. Eles precisam responder à mensagem do Evangelho. Se não respondem de maneira positiva, não é somente porque o nosso sermão é imperfeito, é também porque eles são imperfeitos. Estão em estado de morte espiritual, não podem mesmo responder sem a assistência do Espírito. Se não responderem agora, terão de responder mais tarde. Todo joelho se dobrará diante dele, irmãos. Siga fazendo a sua parte. E se você é ouvinte do Evangelho, tem ouvido há semanas, há meses, há anos, mas nunca respondeu de maneira positiva, faça-o nesta noite. A minha oração é que o mesmo Espírito que operou no coração de Dionísio, Dâmaris e de mais alguns no Areópago, a minha oração é que ele também opere no seu coração, dando a você olhos para ver, fé para crer em Cristo e na sua obra,
e desejos para se arrepender diante dele. Como disse ao início do sermão, Sofia é o que chamam de ambidestro. Ela parece ter desenvolvido, irmãos, a habilidade de usar ambas as mãos em algumas atividades. Sinceramente, não acho coisa de outro mundo. Eu acho que todos nós podemos fazer a mesma coisa. Me lembro de quando era adolescente, quebrei o braço direito, o braço bom para jogar voleibol. Mas eu era tão fanático, seco por bola, que mesmo tendo o braço imobilizado por 6 longos meses, eu ainda ia para o treino todos os dias. Aprendi a jogar só com a esquerda, irmãos. Por que nos esforçamos tanto para coisas tão pouco importantes e quase nada nos esforçamos para conhecer, divulgar e pregar o Evangelho? Volte para casa pensativo, meu irmão. Saia daqui em oração, perguntando-se: Senhor, qual é a ponte que eu posso construir para pregar a esse amigo de trabalho, a aquele membro da minha família? De novo, irmãos, as pessoas com quem vivemos em Atenas, sem Cristo, estão perdidas. Podem ser sábias, ricas, cultas, podem conhecer de tudo e de todos os deuses da terra, mas se não são conhecidas de maneira salvadora por Cristo, elas estão a caminho do inferno. Que o Senhor nos ajude e aplique essa mensagem aos nossos corações. Feche os seus olhos. Pense sobre o que você ouviu e faça uma breve oração também respondendo à voz do Senhor.